Vou ler aqui uma passagem bíblica, mas eu vou discorrendo aqui aquilo que Deus for ministrar especialmente para vocês, tá? Quando eu estava ali, eu falei, Senhor, traz a palavra rema, traz a palavra fresca, específica que o Senhor tem para essa igreja, para esse tempo, para esse momento, para o que vocês estão vivendo. Anteriormente, já durante a semana, Deus havia me dado a passagem de Eclesiastes 3 e vai se encaixar perfeitamente aqui com o que vocês estão vivendo, tá? Então, Eclesiastes 3, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Eclesiastes 3, 1 a 8. A minha versão é NVI, tá? Nova versão internacional, então, se for um pouquinho diferente de vocês, pode dar uma mudada aí. Diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Que palavra que Deus traz ao nosso coração. O versículo era esse já, antes mesmo de eu chegar aqui e saber o que ia acontecer. Hoje, a igreja, nesse momento, tem vivido a dor do tempo de morrer para uma pessoa que se foi. A Bíblia diz, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Houve o tempo de você nascer. Hoje é tempo de você estar aqui. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre uma questão que diz respeito ao que nós deixamos quando nós partimos. Eu queria falar um pouquinho sobre legado. Vocês hoje honraram aqui algumas pessoas que puderam tomar o microfone, mas eu acredito que se cada pessoa que conheceu o pastor que se foi, pudesse falar, seja no velório, seja aqui, pudesse trazer um pouco do quanto ele talvez abençoou a vida de vocês com uma oração, com um conselho, com um confronto, com uma bronca, com um puxão de orelha. Cada uma de vocês que conheceu de perto, talvez tenha uma história para falar a respeito dele, porque ele deixou um legado. Embora ele tenha ido tão jovem, a questão não é o quanto você vive, a questão é o que você vive, a intencionalidade. A questão é como você faz a sua vida valer a pena. Será que se hoje a sua senha fosse chamada como a do pastor foi? Será que se hoje fosse o seu momento de ir, você iria dizendo assim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu realmente guardei a minha fé? Será que você poderia dizer isso como o apóstolo Paulo disse nos últimos momentos da vida dele? Porque a gente fala muito sobre a volta de Jesus. E não que a igreja não tenha que pregar sobre a volta de Jesus. A Bíblia é clara em dizer isso. Mas muitas vezes nos preocupamos muito com a volta de Jesus, seguindo regras religiosas. E nós nos esquecemos que Jesus pode voltar para você hoje. Você vai para o céu, ele voltou para você. A gente fica pensando muito, sabe? O medo de Jesus voltar. E aí você fica com medo, e muitas vezes esse medo te leva a viver uma vida religiosa, não uma vida de obediência em amor a Deus. Jesus vai dizer assim, aquele que me ama, me obedece. E quantas vezes nós não obedecemos a Deus por amor? Mas nós tentamos nos enganar e fingindo viver regras religiosas para mostrar para o outro que a gente é santo, que a gente é crente, que a gente é tudo bonitinho. Mas que na verdade, só nós e Deus sabemos o que acontece quando nós estamos na nossa solitude, quando estamos sós. Só Deus sabe os pensamentos que existem dentro de nós. Qual é o tempo da sua vida hoje? Quantos tempos nós lemos aqui nesses 8 versículos? Talvez cada pessoa esteja aqui vivendo um tempo. Talvez você esteja vivendo um tempo de chorar. Não só a morte do pastor que se foi. Sim, hoje é tempo de coletivamente nós chorarmos. Eu não o conhecia, eu estou extremamente emocionada.
Porque a gente tem empatia, a gente tem um sentimento de se colocar no lugar do outro. Mas talvez você esteja num tempo em que você está chorando por um casamento que você olha e você fala, não tem mais jeito. Talvez você esteja chorando por um filho que está nas drogas, por uma filha que se perdeu. Talvez você esteja chorando por algum parente que se foi agora na pandemia, por um emprego, por um sonho, por um fracasso que você vivenciou. Talvez você esteja vivendo uma das passagens que traz aqui, um tempo de rasgar. E de rasgar o quê? Diversas coisas. De rasgar o seu coração diante de Deus. De rasgar algumas coisas do passado que precisam ser rasgadas. Porque às vezes a gente se apega tanto a coisas que a gente ouviu, a gente se apega tanto a dores que a gente viveu, a palavras, a dores, a sentimentos, a traumas. E Deus está falando, é hora de você rasgar isso, minha filha. Às vezes você viveu uma traição há anos atrás. E você pode até mesmo ter perdoado o seu marido. Mas não passa um dia sequer, ou uma semana que seja, sem você jogar na cara dele o que ele fez. Você sabe o que significa a redenção? Você sabe o que significa o sacrifício da cruz por você? Jesus rasgou a escrita de dívida, diz a palavra. Os seus pecados foram perdoados. Ele rasgou o aborto que você cometeu. Ele rasgou a maldade que você fez. Ele rasgou a decisão errada que você tomou. Ele rasgou os seus erros. Porque você não pode rasgar os erros que cometeram contra você. Por que a gente se apega tanto à maldade que fizeram contra nós? A injustiça que cometeram contra nós. Gente, todos nós passamos injustiças. O ser humano tem um lado que provém da natureza pecaminosa. Somos filhas e filhos de Deus. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador passaram a fazer parte da família de Deus. Mas nós carregamos ainda dentro de nós a natureza humana, que provém da queda do homem. E essa queda, esse pecado, ele vai perpetuando nas gerações. E nós muitas vezes nascemos de novo pelo Espírito, mas ainda temos maus comportamentos. Mas ainda agimos de maneira a ferir o outro e o outro a ferir a nós. Então sim, nós nos ferimos, nós nos sentimos injustiçadas. Mas enquanto nós vivermos presas a isso, nós não vamos poder deixar um legado de paz. Nós não vamos poder deixar um legado de cura. Porque eu não sei se você sabe, mas desde que você estava na barriga da sua mãe, tudo que a sua mãe vivenciou ali, até antes mesmo, a biologia vai dizer que 82 dias antes de haver a concepção, tudo que a mulher viveu, o corpo, a parte emocional, vai ter um impacto na vida do bebê. Gente, olha que importância essa informação. Essa informação é extremamente importante, porque às vezes nós temos depressão, nós temos uma tristeza, nós temos uma ansiedade fora do comum, nós temos uns comportamentos que a gente fala, mas por que eu sou assim? Por que eu ajo dessa maneira? E muitas vezes nós precisamos olhar para trás, para a nossa história de vida, para a construção do que nós somos, para entender como nos comportamos para mudar o amanhã. Deixa eu te falar uma coisa, você vai embora daqui, vai chegar uma hora, como diz a palavra, que vai chegar o seu tempo de morrer, como foi hoje o tempo do pastor. Mas, se o pastor teve filhos, o que o pastor ensinou, parte do DNA do pastor está nos filhos. Não só o que ele ensinou num legado de palavras e de comportamentos e ações, mas parte dele, do DNA dele, está na vida dos filhos, que vai se perpetuar na vida dos netos. Não é só sobre você.
não é só sobre você. É sobre as pessoas que estão à sua volta. Ah, mas eu não tive filhos. Mas você se relaciona com alguém. Você está aqui, você se relaciona com alguém. Senão você estava lá nas montanhas, igual um ermitão, que não conversa com ninguém, ou aqueles monges, né, que fica lá. É fácil, né? Você viver na montanha e não se relacionar com ninguém, que problema que você vai ter, né? Você fica bem até que você se relacione com alguém. Sabe por quê? O outro te é um espelho. O outro, ele vai revelar, na verdade, coisas que tem dentro de você que você não quer olhar. E sabe quando tem um comportamento, uma ação ou uma fala de alguém que te incomoda bastante, que você fala, não fica a cara daquela pessoa, aquela menina fala de um jeito para mim. Na realidade, ela só está revelando alguma coisa que tem dentro de você, que ou relembra alguém que passou na sua vida no passado, ou alguma coisa sua mesma, alguma característica ou comportamento seu, que não foi trabalhado, que não foi curado, que não foi olhado, que não foi perdoado, muitas vezes, que não foi colocado na cruz de Cristo. Então, por isso que Deus, Ele nos ensina a nos relacionarmos com o outro, porque nós vamos somar um na vida do outro. Mesmo que a princípio essa outra pessoa nos traga dor, Deus, Ele é capaz de pegar essa dor e transformar isso num propósito, numa história e num legado. Então você comece a pensar sobre o tempo que você está vivendo. Tem pessoas que estão numa fase de dançar, de se alegrar, como a própria palavra diz. E está tudo bem, não é pecado você se alegrar. Não é pecado você desfrutar da vida. Não é pecado você planejar férias, você descansar, como o próprio videozinho foi passado aqui. É importante a gente ter esses cuidados conosco também. Então nós temos que pensar qual é o momento que eu estou vivendo e o que Deus tem para mim nessa estação. Por isso que nós precisamos caminhar na dependência dEle, nos direcionamentos dEle. Por isso que se faz mais do que necessário que nós tenhamos uma vida íntima com Deus, que vai além de nós estarmos aqui em cultos, em eventos, em congressos, em campanhas. Uma vida onde você vai conhecer o Deus que sabe para o que você nasceu. E sabe, inclusive, até mesmo os pontos tristes da sua história que foram escritos para um propósito. Existem algumas questões que você terá que passar, que sim, foi o próprio Deus que determinou. A Bíblia vai dizer que Ele faz a ferida para depois curar. Agora, existe algumas coisas que você passa na vida que não foi o que Deus planejou. Não devemos nos esquecer que existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um princípio que Deus estabeleceu, onde Ele deu o poder da sua vida para você. Mas olha que interessante, Ele deu o poder da sua vida para você, só que a sua vida não é só você. Não é só sobre você, como eu falei. Porque quando você se relaciona com o outro, você impacta a vida do outro. É igual uma história, não sei se eu vou conseguir contar direito, mas parece que soltam o jumentinho de uma fazenda, e o jumentinho vai e come a colheita do homem, e o homem vai e pega uma espingarda, atira no não sei na onde, aí vem não sei o quem que era ligado àquele, não vou saber contar a história mesmo, e briga com a mulher, é uma cascata assim de coisa ruim. Daí o povo coloca a culpa, né, no jumentinho. Não foi o jumentinho, foi a reação daquela pessoa. Ou seja, o que você transborda quando acontece alguma coisa que sai fora do seu comum, que sai fora daquilo que você planejou. Então, muitas vezes a culpa não é do diabo. É você que tem os seus verdadeiros diabos dentro de você. A palavra Satanás, no grego, no original, significa adversário. Muitas vezes você é o seu próprio adversário. Você se sabota. Você faz coisas que te prejudicam e aí você fica colocando a culpa no diabo ou em Deus, que você fala que Ele não te ama, que Ele não está nem aí para você, que Ele só faz favor para o outro, que a vida do outro vai para frente, o cara troca de carro, o vizinho compra casa, faz isso, faz aquilo, e você passa a sua vida a invejar o outro, a ver o que o outro está conquistando, mas você não sai do lugar, porque você entende Deus como
um ser que escolhe o que fazer de bom na sua vida ou de bom na vida do outro. E esse aqui eu não vou abençoar, esse aqui eu vou. Não, Deus não tem filhos prediletos, gente. Deus tem propósitos diferentes para cada um. Deus estabeleceu alguns grandes homens nessa terra que nem cristãos são. E Deus entregou riquezas para essas pessoas. Nossa, mas o cara é ímpio, nem o dízimo ele deve dar. Pode ser que ele não dê o dízimo dentro de uma igreja, mas muitas grandes empresas estão sustentando a família de vocês. Às vezes vocês têm um emprego numa multinacional e isso salva a sua vida. Deus te colocou naquele lugar, mas se também não fosse Deus colocar inteligência ou dinheiro na vida daquele homem, talvez você não tivesse esse emprego. Então, nós temos que entender sobre princípios. Em vez de a gente só sentar e ficar julgando o outro, por que o outro vai para frente, por que o outro conquista isso e nem crente é. Nós temos que viver os nossos princípios. Muitas dessas pessoas têm instituições, ajudam crianças, ajudam orfanatos, ajudam idosos, ajudam hospitais. Tem muita gente fazendo coisa que não está sendo propagada, que você nem imagina. Que você nem imagina. Por isso que nós precisamos olhar para a nossa história, olhar para dentro de nós e pensar, se eu fosse hoje, qual o legado que eu deixaria? Eu não sei você, mas eu, no ano de 2012, se eu fosse naquele momento, o legado que eu deixaria era de dor, de tristeza, de uma mãe que vivia chorando, de uma esposa que vivia insatisfeita, de uma pessoa problemática, de uma pessoa com as emoções totalmente oscilantes. Que legado eu teria deixado para as minhas filhas? De uma mulher rígida, de uma mulher religiosa, de uma mulher que reprimia os filhos, que não dava espaço e liberdade para o outro ser quem ele é. Só que eu estava inconscientemente errada. Eu não sabia que aqueles meus comportamentos eram comportamentos errados. Eu sei que você como mãe, você talvez insista com os seus filhos para vir à igreja, para ler a Bíblia, para orar, para ter uma vida religiosa, por amor a eles. Porque você quer o bem deles, porque você sabe que em Cristo nós podemos viver o melhor do que Deus desejou para cada um de nós. Mas o problema é que a gente muitas vezes coloca Deus, a religião e a igreja no mesmo balaio. E Deus, ele não é evangélico. Deus não é cristão. Deus, ele está acima da religião. Deus é Deus. Deus é um pai que ama e também é um pai que corrige. Só que nós muitas vezes socamos, goela abaixo, na vida dos nossos filhos, de uma maneira rígida. Mas não leu a Bíblia ainda? Mas você não vai para a igreja hoje? Mas vai para o inferno. E nós lançamos duras palavras. Duras palavras. Quantos filhos hoje estão distantes da igreja por duras palavras que receberam? Porque você quer encaixar o seu filho no padrão do filho do pastor, no padrão da filha da irmã, da diaconisa. Às vezes sua filha vai ter dons que serão usados para alegrar e transformar a vida de pessoas que estão no mundo, fora, que não estão dentro da igreja, mas que através disso, ela vai conseguir levar alegria, sorriso, realização. E muitas vezes a gente acha que servir a Deus é apenas estar numa função dentro da igreja, ou muitas vezes até mesmo no altar. Não. Aonde você está, com o que você tem nas mãos, é o que Deus quer que você multiplique. Os talentos que Ele te entregou. O que você tem feito com os talentos que Ele te deu? Quando eu penso em talento, a primeira coisa que eu penso é nos filhos, ou nos sobrinhos, ou nos netos, ou para quem é professora, nos alunos. Deus entregou crianças que são como folhas em branco, para que você possa imprimir
mensagens de amor, mensagens de afeto, mensagens de esperança, de encorajamento, fazendo essa criança entender que quando ela for um adulto, ela pode sim transformar o mundo à volta dela. Pode não transformar o mundo todo, mas o mundo que está à volta dela, ela pode transformar. Você sabia que para você viver o propósito de Deus, da maneira que Ele deseja, você vai precisar ser ousada. Você vai precisar de uma coragem, que muitas vezes foi soterrada por palavras que te disseram. Quantas vezes o seu pai e a sua mãe disse: você? Quem você pensa que é? Olha onde a gente mora, minha filha. Você não tem nem quase comida para comer, você está sonhando em morar fora do país? Está querendo falar outra língua? Talvez alguns de vocês enterraram sonhos, porque acreditaram nessas mentiras. Dentro dessa passagem que eu li, tem um tempo que vai falar, tempo de derrubar, que a gente pode trazer para tempo de desconstruir, que é o tema de hoje. E talvez você precise desconstruir mentiras que foram faladas a você. Ah, essa daqui veio no escorregão, não era nem para nascer. Ah, eu no intervalo de um remédio para o outro engravidei. Ou tomando medicamento eu engravidei. Quantas de vocês talvez ouviram de que vocês era rapa do tacho, não era mais para vir, ou que veio na hora errada, ou até mesmo, como eu, que foi fruto de um estupro. Gente, a minha mãe engravidou de mim num ato de violência sexual. O meu pai biológico tinha 30 anos a mais que a minha mãe. Ela tinha 16 anos e ele tinha seus 40 e pouco. Ela trabalhava para ele, era uma menina, uma garçonete que trabalhava no restaurante. Ele, um homem muito rico, de muitas posses. E acho que esse jogo de sedução, minha mãe era uma mulher, uma moça muito bonita, muito falante, muito comunicativa e muito carente, porque a mãe dela morreu quando ela tinha 9 anos de idade. Eram 9 irmãos e o pai era alcoólatra e abusador que tentou pegar uma das filhas para a mulher dele depois que a mãe morreu. Então, quando você fala sobre a sua história, quando você fala sobre o legado que você está deixando, você tem que olhar para trás, aonde começou a construir. Nós não somos, gente, uma tábua em branco, em que a gente não tem uma história antes. Quando nós chegamos a este mundo, nós já carregamos as experiências dos nossos pais. Então, quando eu penso em mudar a minha história, quando eu penso em mudar o legado que eu estou deixando, eu preciso olhar para trás. Eu preciso olhar para o que começou. Muitas filhas não conseguem hoje se relacionar bem com as suas mães, porque são mães autoritárias, mães hoje na moda se falar narcisistas, mães egoístas, mães que querem que tudo seja feito da maneira delas, e aí você foge de se relacionar com a sua mãe, e você nega partes da sua mãe. Deixa eu te falar uma coisa, você tem problema de autoestima, você tem problema de aceitação, você vive muitas vezes querendo agradar todo mundo, você não sabe dizer não para as pessoas, você se sente inferior, você acha que você não tem valor. Sabe por que isso? Porque você não se aceita. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não vai conseguir se aceitar e se amar se você não aceitar e amar a sua mãe. Porque nós somos parte de quem viemos. Você entende essa frase? Eu sou parte da minha mãe. A minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos de idade. Mas eu carrego elementos dela. E bons. Porque a gente tem a tendência a olhar só o ruim que a gente herdou. Mas você tem forças, habilidades, dons, competências dentro de você que vieram do seu pai. Por mais que o teu pai não te registrou, por mais que o teu pai, você talvez como eu nunca conheci o meu pai biológico. Talvez você nunca teve a experiência de saber o que é viver com um pai. Eu nunca tive essa experiência. Mas quando eu olho para mim,
pelo pouco que eu ouvi falar sobre Ele, eu tenho forças dentro de mim positivas do meu Pai. E essa aceitação e o perdão com a misericórdia estendida é o que nos cura. É o que nos faz nos sentir também seguras diante do que Deus tem para nós. Porque eu só vou poder cumprir com excelência. Eu só vou poder viver aquilo que Deus tem para mim quando eu acreditar em mim. Quando eu acreditar que o Deus me chamou, me capacitou. Por mais que tudo vem dele, claro que tudo vem dele. Ele te fez, Ele te formou, Ele colocou também dons e habilidades que vieram no seu espírito para cumprir chamados e propósitos que Ele estabeleceu antes mesmo de te enviar. Efésios capítulo 1, versículo 5 vai dizer isso, que Deus nos escolheu antes da formação do mundo. E desenhou propósitos para nós antes mesmo de nos enviar à terra e nos adotou como filhos. Então Ele tem propósitos desenhados para você muito antes de você vir a existir. Você nasceu, como diz a Bíblia, tempo de nascer. O seu tempo de nascer foi exatamente no momento geracional para que você pudesse hoje ser uma voz profética onde você está. Seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no curso, seja na vizinhança, seja na porta da escola dos seus filhos, aonde quer que seja. Se você falar para o Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida, mas você vai precisar acreditar em você. Porque às vezes você vai estar num estabelecimento, na padaria, no mercado, andando na rua e Deus vai falar ao seu coração. Fala isso e isso para aquela pessoa. Ora por essa pessoa e você vai falar, quem sou eu? Não, isso não é para mim. Não, estou ficando louca. Não, o que vão pensar de mim? Vão tirar sarro de mim. Então, parte para você viver o seu propósito aqui na terra, vai ser você também acreditar em você. E você só faz isso nesse movimento. Gente, se eu pudesse descrever as esferas de cura, eu dividiria em 3 partes. Primeiro, você e Deus. Não existe começar um processo de cura emocional sem antes você conectar com a esfera espiritual. Curar a questão da tua paternidade com Deus. Permitir que Deus te santifique, te liberte de cadeias espirituais. Porque sim, exemplo, crianças que foram vítimas de abuso sexual, como eu também fui durante muitos anos da minha vida, existem legalidades espirituais. Aí sabe o que vai acontecer? Enquanto você não entender que você precisa também destruir isso na sua vida, destruir esse espírito na sua vida, outras pessoas estarão fazendo esse papel. Às vezes você se casa e você não é mais abusada pelo seu marido, mas amizades tóxicas, pessoas com comportamentos tóxicos começam a te manipular. E quando você menos espera, você de novo está enredada numa relação abusiva. São estruturas espirituais. Então nós precisamos sim, na primeira esfera, em Deus, buscar essa libertação. A falta de perdão te aprisiona no mundo espiritual. Jesus vai falar isso, através daquela parábola, onde ele fala que um homem devia muito dinheiro para um senhor, e esse senhor o perdoou. E quando ele encontrou alguém que devia muito menos do que ele devia para o senhor, ele não perdoou essa dívida. E aí Jesus diz, então, contando uma parábola, que esse homem seja preso e torturado pelos atormentadores, porque ele não perdoou. Ele foi perdoado, mas não perdoou. Jesus está falando sobre nós. Nós tínhamos uma dívida muito maior e impagável com o Senhor, do pecado. E Ele nos perdoou. E quando as pessoas pecam conosco, quando as pessoas falham conosco, quando cometem injustiças, abusos, rejeições, nós não conseguimos perdoar. Então, que cristãos que somos nós? É muito fácil, gente, eu falar, frequento a igreja tal, sentar aqui no banco, até mesmo dar o seu dízimo. Porque muitas vezes você vem dar o dízimo, para o povo ver que você é fiel.
Tem gente que não gosta nem de fazer Pix, porque gosta de vir aqui para mostrar, né? Ou então você põe o papelzinho impresso da maquininha aqui para o povo ver que você é fiel. Liderança não precisa ver que você é fiel. Ele sabe se você é fiel ou não. E é fiel nas mínimas coisas. Porque aqui é fácil levantar a mão, dar glória, profetizar. Mas e na sua casa? Na hora que o seu marido chega alcoolizado, se ele não é cristão, ou que ele chega bravo do trabalho com alguma questão, como que você reage? Ou coisa simples, quando o seu marido deixa a toalha na mesa, em cima da cama, molhada, quando ele não joga o lixo no lugar certo, quando deixa tudo bagunçado, qual é a sua reação? Porque eu não sou escrava, porque eu não sou empregada, porque você está achando que eu sou o quê? Porque você acha que você casou com a sua mãe? Porque você está pensando... E aí? Aqui na igreja é uma bênção. E lá dentro de casa? Só Deus sabe. Com os filhos? Oh, seu moleque não sei o quê. Vem aqui, seu desgraçado, vou arrebentar a sua cara, vou estourar seus dentes. Não acontece isso, né? Aqui não. Desculpa, estou no lugar errado. Gente, cansei de ver gente crente tratando assim os filhos. Não estou falando do que eu não sei, do que eu não vi. Eu mesma não agia dessa maneira com as minhas filhas, mas eu era uma pessoa muito distante emocionalmente. Eu achava que só fazer, trabalhar, limpar, deixar tudo organizado, tá tudo certo, ó. Eu estou sendo uma boa mãe. E muito melhor do que a minha, e dê graças a Deus. Ô, gente, para com esse discurso. Para com esse discurso de tipo, e eu sou uma... mas se você tivesse vivido o que eu vivi, mas eu dou muita moleza para você. E aí você vem com o seu discurso, porque eu passei por isso, porque no meu tempo não era assim. Gente, isso não é método de educar filho. Porque ele fala assim, mãe, você é você, eu sou eu. E cada ser é único. Cada ser carrega um propósito único. A cada geração, gente, Deus tem novidade de vida. Sabe, as coisas, elas vão, a essência não perde. Deus não vai perder jamais a essência. Essência, princípios. A palavra de Deus, como a própria Bíblia diz, não muda. Mas você precisa entender que os tempos e as estações mudam. E você precisa encontrar estratégias e ferramentas para comunicar o amor de Deus aos seus filhos. E entender que às vezes o que vai funcionar para um não vai funcionar para outro. E que está tudo bem, um não é mais santo e melhor do que o outro. Porque quantas vezes as mães, tipo assim, você tinha que ser igual ao seu irmão. Você tinha que ser igual ao seu irmão, olha a sua irmã. E aí você compara e você começa a matar aquela criança emocionalmente. Quando ela for grande, essas palavras vão ecoar. Eu não sou igual fulano, eu não sou igual ciclana, eu não tenho valor. Gente, a nossa atitude conta muito. Conta muito. Agora, a boa notícia é que nós podemos mudar. E através da nossa mudança, tudo se faz novo. Quando eu olho para trás, todos os meus livros vão contar toda essa minha jornada até aqui. Quando eu olho para trás, o ano de 2012, e eu olho hoje, o ano de 2022, exatamente 10 anos, gente, de uma jornada de entrega, de renúncia, de quebra do eu, de desconstrução do meu eu, de muita dor. Sabe por quê? Para curar algo do presente que foi ocasionado num trauma do passado. Você vai precisar voltar para esse trauma da maneira certa. Não como muitas pessoas fazem, se vitimizando. Coitada de mim. Que dó de mim, você não sabe o que eu passei. Alguém vem te contar um problema, você fala, meu filho, isso não é nada, perdeu um, eu perdi 3. Você fica numa guerra, numa disputa de que é mais desgraça, que é a história de vida que é mais desgracenta. O que acontece? Nesse aspecto, você está pouco se importando com o que o outro está falando. Você só quer dizer, como eu também sofri. E a gente está olhando o quê? Para a nossa dor. Quando a gente olha para a nossa dor, fica igual aquela mulher encurvada. A mulher que era filha de Abraão,
que há 18 anos vivia presa por um espírito, encurvada. Encurvada, você olha para o chão ou para o seu umbigo. Ou seja, você não está olhando para frente, para o alvo que é Cristo, para aquilo que Ele tem para você. Só que quando você faz isso, você não enterra só você. Você enterra também a próxima geração. A próxima geração. Que você possa tomar decisões hoje. Que quando você olhar para trás, quando eu olho para trás hoje, eu falo assim, meu Deus, aquela simples oração que eu fiz em 2012, foi uma chave que começou uma sequência de transformações na minha vida. Só que não foi fácil, não foi sem dor, e muito menos rápido. Porque quando a gente está num processo, a gente ora, e a gente fala, Deus me transforma, Deus me ensina a ser uma esposa melhor, Deus me ensina a ser uma mãe melhor, e Deus vai responder essas orações, você pode ter certeza que Ele vai. Aí acontece coisas que saem fora do seu controle, você fala assim, Deus me ajuda a lidar com esse temperamento, eu sou uma mulher muito brava, eu sou colérica, tudo eu brigo, tudo eu chuto, tudo eu xingo. Deus, o Espírito Santo, tem o domínio próprio. Então, isso não é desculpa de temperamento. Muitas pessoas colocam a desculpa no temperamento. Você precisa conhecer, sim, o seu temperamento, inclusive para saber os buracos que você pode cair. Só que você tem uma ajuda do alto, você tem um ajudador. Porque assim como você tem um temperamento talvez colérico, que aí qualquer coisa você briga, você chuta, outras pessoas como eu têm um temperamento melancólico. Então todo dia, se eu não tenho vontade de sair da cama, eu não vou sair. Se eu quiser ficar chorando o dia inteiro, eu vou chorar, porque eu tenho um temperamento melancólico. E aí? E a vida que eu estou deixando para as minhas filhas? Você não pode fazer o que você tem vontade. Nós não viemos à terra para fazer o que nós temos vontade. Nós viemos à terra para fazer a vontade daquele que nos enviou. E a vontade dele para a sua vida não é que você destrua a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, as coisas à sua volta com as suas palavras. Porque a tua palavra gera vida ou gera morte, é o que a própria palavra de Deus vai dizer. Quando a minha mãe engravidou, nessa época com 16 anos, e ela foi falar ali para o meu pai biológico, e ele deu dinheiro para ela abortar. Ele falou, não, arranca essa criança, de maneira alguma. E a minha mãe, ela tentou o aborto, porque ela não tinha mãe, ela não tinha a presença de um pai, ela não tinha estrutura nenhuma. Agora, preste atenção, hoje, curada, eu consigo compreender o que levou a minha mãe a esse ato de desespero. Eu consigo compreender. Mas por muitos anos, eu tinha raiva da minha mãe. Por muitos anos, eu nutria aquele sentimento de rejeição, de menos-valia. Porque, preste atenção, as suas atitudes têm consequência. Gente, é igual cartão de crédito. Você gasta, a fatura vem, querida. Pode ser o dinheirinho online que você não percebe, mas a fatura chega. E quando fala, como que eu gastei tudo isso? A realidade é que tudo que nós fazemos aqui perpetua na vida do outro. Então, aquele momento, a falta de apoio da minha mãe, a falta de conhecimento da minha mãe levou ela àquele ato de desespero. E isso gerou uma consequência, mas tão danosa na minha vida, que eu tive que trilhar um caminho muito, muito árduo para ser curada da dor da rejeição. Mas muito árduo. Por isso, gente, a importância da gente amar, da gente beijar o marido, beijar os filhos, da gente dizer, olha filho, o filho não é bom na matemática, tá tudo bem. Ele é bom em alguma coisa, encontre algo que seu filho é bom e levante a força dele. Para de derrubar e de desconstruir. Levanta a força do seu marido. Para de comparar o seu marido, porque meu marido não ora, não lê a Bíblia, meu marido não é o sacerdote do lar. Escuta, sacerdote do lar não é ficar lendo Bíblia e orando o dia inteiro, não. Se o seu marido paga as contas, trabalha, é um homem digno, honrado, ele é sacerdote do lar. E você deve respeito e submissão a ele. Quantas de vocês se acham mais espirituais, mais santas do que o seu marido, porque você ora e lê a Bíblia todo dia? Eu falo, gente, quem mais precisa disso é que é a pior parte, que é a parte mais ruim. Eu mesma preciso muito mais do que o meu marido, muito mais, porque eu sei das questões que habitam dentro de mim. Agora, teve um tempo que sim, internamente eu julgava o meu marido como menos espiritual do que eu.
Nossa, mas nunca vejo ele ler na Bíblia, ele nunca se prontifica para orar, nunca vejo ele fazendo isso e aquilo, e eu julgava, e passava a me sentir como que se eu estivesse acima dele. Ah, mas Deus ama pegar gente assim e fazer igual fez com esses vasos aqui, ó. Pá! Você é o quê? O que está falando? Se você está mais na minha presença, se você precisa mais da minha presença, é porque você é mais ruim, filha. Porque você é mais suscetível a errar e a pecar. Deus pega a gente. Deus pega a gente. E a gente ama julgar. Ah, porque o outro isso, porque o outro aquilo. E a gente entende que se um modelo funcionou para nós, é esse modelo que é o certo para todo mundo. Escuta. Eu sou uma pessoa que eu preciso chorar. A minha válvula de escape é chorar. Então, se eu estou triste, eu vou chorar. Se eu estou muito alegre, grata a Deus, eu também choro. Choro de alegria, sabe? Senhor, eu começo a agradecer a Deus. E aí, daqui a pouco eu estou chorando. É a minha maneira de funcionar. Se eu vou num evento, num congresso, porque eu vou, não para eu ministrar só, eu vou sentar aí para eu ser ministrada. Eu faço isso pelo menos uma vez por ano. Eu tiro um retiro de 3, 4, 5 dias. Meu marido fala, gente, pode uma pessoa? A pessoa sai de casa, fica 5 dias, ouvindo palavra, está de palavra, orando, cantando, dorme mal em hotel, come mal. Que graça tem isso? Cada um. Eu gosto, eu preciso. E eu sou dessa que eu vou vir aqui na frente, eu vou me jogar, eu vou rolar, eu vou babar, eu vou... Quem vê pode pensar, uns podem pensar assim, se mostrando na espiritual. Outros podem dizer assim, ai, que exagero, para que isso? Outros podem dizer assim, é isso aí, eu me conecto com ela, como eu gosto disso. Agora escuta, todo mundo, para ser curado, precisa fazer igual eu? Não. Esse é o nosso grande erro. Achar que o modelo que funcionou para mim tem que ser para o outro. E aí a gente julga o outro como menos espiritual, porque ela não levantou, porque ela não gritou, porque ela não deu glória. As que dão glória, minha irmã aqui falando. Tem gente que fala assim, nossa, parecida, né? Só ela quer mostrar que, ó, concordando, ó, não sei o quê. Outros podem pensar, nossa, olha como que ela é espiritual. A questão é que você precisa ser o que você é. Ela não precisa se intimidar se as pessoas não fazem. Ela gosta de fazer e ela não está fazendo. A questão é que você precisa sempre olhar para a sua motivação. Eu estou fazendo isso porque eu funciono assim? Porque é o meu jeito de ser? Agora, eu estou fazendo porque eu quero impressionar? Eu estou fazendo porque eu quero agradar o outro? Aí você vai para olaria, filha. Aí você tem que se quebrar. Mas você, preste atenção, não pode deixar de fazer o que funciona para você pensando no que o outro vai te julgar. Mas você também não pode julgar que não funciona para o outro porque é diferente de você. E muitos casamentos estão se quebrando por causa disso. Eu quase perdi o meu casamento por causa disso. Porque eu ia à igreja e as igrejas que eu frequentava, o meu marido não era para ele. Ele falava, não concordo com isso, não concordo com aquilo, é muito poder, é muito domínio, é muita manipulação, é muito isso. Quando eu leio a Bíblia, eu não vejo nessas igrejas o Cristo que a Bíblia prega. Ele não veio de uma construção religiosa. Então, para ele, era muito mais fácil entender Deus de uma forma pura e simples do que eu, que vim de uma formação religiosa. Muitas vezes nós vemos Deus com as lentes e os óculos que os nossos pais colocaram em nós, que a liderança colocou em nós. E está aí uma outra coisa que precisamos desconstruir. Porque nós refletimos o Deus que nós imaginamos. Aliás, cada um é a imagem e semelhança do Deus que acredita existir. Se eu acredito que Deus é um Deus rude, áspero, bravo, é essa semelhança que eu vou manifestar. Porque eu era essa mãe, que achava que estava acertando, quando na verdade eu estava sendo apenas uma pessoa religiosa, imprimindo traumas na minha filha, repressões, das quais ainda hoje ela tem que lidar. Às vezes minha filha fala, mãe, você era uma pessoa que não dava para falar sobre qualquer coisa que fosse assim, piercing ou tatuagem, tudo era pecado, tudo era do diabo, tudo era não sei o quê. E muitas vezes com isso a gente afasta os nossos filhos.
Eu não estou dizendo que a gente tem que ser conivente com o pecado, de maneira alguma. Não estou dizendo que tem que passar a mão na cabeça e falar assim, ó, meu filho, quer ir para balada, beber, legal. De maneira alguma. Existem princípios que não estão nem ligados. Gente, beber, droga, fumar, não está nem ligado à religião. Isso médicos falam. Isso te mata. Isso são princípios que vai contra o teu organismo. Quando você para pensar sobre isso, desmistifica um pouco o medo de Deus. Porque quantos de nós não nos aproximamos de Deus em intimidade porque temos medo da famosa mão pesada de Deus? Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai pesar a mão sobre sua vida. Ele vai trazer a expressão de quem Ele é através da cruz. Haverão alguns ajustes, haverão alguns confrontos, correções, e sim, mas isso não é pesar a mão. Não é pesar a mão. Porque nós, como pais, se o filho quer fazer algo que você sabe que aquilo vai levar ele para o buraco, você vai falar não. Só que você não precisa pegar uma cinta para falar não. Você não precisa gritar, dar um tapa na cabeça ou puxar um cabelo para falar não. Isso é agressão. E se você se comporta assim, corrige assim os seus filhos, é esse Deus que você imagina para a sua vida. Você imagina que Deus tem hora que está puxando seu cabelo, está atacando sua cabeça na parede. Deus não faz isso não, viu? Só que Ele vai corrigir e Ele só vai falar assim, ó, não. Só que o não dele é isso, mais nada. Mas por quê? Aí que dói, por quê? Porque Ele não vai dar explicação. Muitas vezes Ele não vai te dar a resposta. E só o fato de não ter a resposta, isso já vai te... Então, a mesma coisa para os filhos. Não vai. Tem hora que você vai dar explicação, mas tem hora que você não vai dar. Isso por si só já vai ser o tratamento. Nesse ano de 2012, meu marido já estava cansado. Porque eu cobrava, eu falava, porque você não vai para a igreja, porque você fala palavrão, porque você é isso, porque você é aquilo. E eu me sentindo a santa. Ou vou para a igreja todo domingo, eu dou o dízimo, eu ergo as mãos, eu adoro, eu louvo. Eu achando eu a santa, a religiosa. E aí Deus permitiu. Exatamente aquela pessoa que você pensa que não pode te ensinar nada, ou que não tem algo de valor para falar porque você se considera superior a ela, é essa pessoa que Deus vai usar para te quebrar. Num dia do meu aniversário, em 2012, eu estava muito triste, porque depois que minha mãe tentou o aborto e não deu certo, porque obviamente que Deus tinha um plano maior para a minha vida, acima de tudo está o plano e o propósito de Deus. Ela teve uma ideia de falar que eu era filha de um outro homem, de um homem que ela gostava, que ela já tinha dado uns beijinhos, algumas coisas assim. Então ela, vamos dizer que ajeitou uma situação para ela se relacionar intimamente com esse homem e dizer que ela tinha engravidado lá naquele contexto. Mas na verdade minha mãe já estava grávida 2 meses antes de mim. Aí ela disse que eu era filha daquele homem, ele não acreditou muito, mas ainda assim ele registrou, só que ele nunca conviveu comigo, ele nunca exerceu a paternidade sobre mim. Então, eu não nasci no dia que o meu registro contava, eu nasci 2 meses antes. De alguma forma Deus tinha um propósito nisso, porque a mãe desse homem que me registrou era uma mulher muito boa, de um coração muito bom. E a minha mãe pediu que ela ficasse comigo por um tempo, até a minha mãe acertar a vida dela. Quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe conheceu Jesus. Teve um primeiro encontro. Mas a gente está falando isso dos anos 80. Não existia essa comunicação como hoje a gente pode falar de emoções, de comportamento, de cura, de história do passado, do que minha mãe fez, do que eu passei. Não, tudo era demônio. E minha mãe se converteu exatamente nessas igrejas, que tudo era demônio mesmo. Então, tira o demônio e está tudo resolvido. Ela, sim, passou por um processo de libertação, mas a carência emocional ainda existia. E essa carência emocional levou ela a se relacionar com tantos outros homens que a machucaram e que abusaram dela. Mas quando eu estava com 5 anos, ela tentou me trazer para morar com ela, porque ela teve um desejo, acredito que foi o próprio Deus que colocou esse desejo de reconstruir o que tinha se perdido. Para mim, como criança, eu interpretei, porque, gente, a sua história de vida está baseada ao que você interpretou da sua história.
Você pode pegar 2 irmãos que viveram a mesma situação, o mesmo contexto. Um irmão pode ter uma lembrança extremamente negativa do pai, como o outro pode ter uma lembrança extremamente positiva do mesmo pai. Peraí, mas não viveram dentro da mesma casa? Sim, mas é a maneira como se relacionou com cada um e a maneira como ele interpretou cada situação, entende? Então, no meu cérebro foi enviado a mensagem de que eu não tinha valor. O meu pai não me quis, a minha mãe não me quis. Eu fui jogada, eu fui deixada. Só depois da cura que eu fui entender que Deus usou a vida dessa mulher, a mãe desse meu pai do registro, para poder me dar uma casa, para poder me dar comida, para poder me dar, de alguma forma, ali um amparo. Mas a gente só consegue fazer esse movimento, gente, quando a gente se permite perdoar o outro. Então, quando chegou o meu aniversário de 31 anos, em 2012, eu tive uma crise de identidade. Eu já vinha em vários ciclos de depressão, de tristeza, oscilando e brigando com meu marido sempre, porque não vai para a igreja, porque isso, porque cobrando e nananá. E eu crítica, não só com o marido, mas eu criticava todo mundo. Eu falava mal de todo mundo, eu fofocava, eu tinha inveja das pessoas, eu me maldizia, eu ia contra mim mesma. Ou seja, eu estava dentro da igreja, mas eu estava fazendo tudo errado. Eu tentei o suicídio, frequentando igreja. Sentando no banco todo domingo. Teve um dia que eu ouvi Satanás falando: acaba com a sua vida. Chega. Chega. Ninguém se importa com você. Ninguém está nem aí com você. Você precisa, filha amada de Deus, eu estou falando com você. Você precisa acreditar no que a palavra de Deus diz a respeito da sua vida. Nenhum aborto pode te parar. Nenhum aborto pôde parar a minha vida. Houve uma guerra entre o céu e o inferno para que a minha vida fosse permanecida. Para que hoje eu estivesse aqui, por exemplo, falando com você. Não menospreze a sua vida. Não menospreze a sua vida. Porque talvez, assim como houve uma guerra entre o céu e o inferno para preservar a minha vida, houve para a sua. Então você precisa se posicionar e entender para quem você vai dar o seu ouvido. Por muitos anos eu dei ouvido a Satanás, as mentiras dele. Ninguém me ama. Ninguém está nem aí para mim. Ninguém se importa. Mas sabe por quê? Porque a minha forma de ver que as pessoas me amassem seria elas ficarem lambendo minhas feridas. Ah, coitadinha dela. Ah, porque o pai nunca fez nada por ela, porque a mãe abandonou, porque a mãe morreu, ela tinha 14 anos. Ah, porque ela foi abusada sexualmente. Ah, porque ela foi abandonada. Ai, que dó. Isso, filha, pode dar chilique, pode ser louca, pode ficar depressiva. Ai, faz o que você quiser, afinal você sofreu tanto. É isso que a gente quer. A gente quer que o outro valide o nosso pecado. Enquanto Deus está falando, levanta, porque eu tenho novidade de vida para você. Sai desse lugar de apatia, sai desse lugar de vitimismo, sai desse lugar de, ai, coitada de mim. Eu tenho novidade de vida, eu posso mudar a sua história. É isso que Ele fala. Foi isso que Ele fez na minha vida. Mas eu precisei enxergar de uma maneira muito dura as verdades sobre mim. E nesse aniversário eu caí em depressão, fiquei mal. E eu chorando, e por que que eu existo, e por que isso, e por que aquilo. As pessoas me ligavam para dar parabéns, eu falava, hoje não é meu aniversário já foi. Quando meu marido voltou do trabalho. De manhã ele já saiu, foi me dar um beijo, foi me dar parabéns. E eu, para que parabéns, hoje não é aniversário. Você, sabe, totalmente perturbada. Quando ele voltou, eu estava pior ainda, com a cara inchada. Porque desgraça pouco é bobagem, né? Você adora chorar na privada, porque é o pior lugar da casa. E depois que você chora um monte, você vai olhar no espelho, só para ficar com mais dó de você ainda, né? Ou não? Aí você olha. Aí você começa a sentir uma dó de você. Aí você começa a chorar mais ainda. Está amarrado em nome de Jesus. Esse espírito que vem tomando a sua alma, a sua mente, as suas emoções, que caia por terra. Que caia por terra. Todo engano, toda mentira que quer te enterrar. Quer te enterrar vivo. Só que você vai precisar interromper. Não pense que é Deus que vai fazer uma mágica. Ele vai te ajudar. Você não vai fazer sozinho, mas você vai precisar interromper
Você precisa tomar uma decisão como eu precisei tomar. E naquele dia o meu marido chegou e falou assim, mas tá chorando ainda? Porque eu quero morrer. Ele, mas vai? Mas faz o seguinte, vai ali, ó, Maria Jandira, né? Na estação. O trem tá vindo, você pula, para não dar erro. Nossa, que insensível. Não, gente. Pela psicologia, sim, né? Vamos voltar lá pela parte profissional, ok? Mas entenda a metodologia. Às vezes Deus vai te chacoalhar e falar assim, acorda para a vida. Acorda para a vida que eu te dei. Porque o teu pai não existe mais, a tua mãe não existe mais, mas você ainda está aqui. E você tem coisas para realizar. Então, às vezes, Deus vai precisar dar um tapa na nossa cara, vai precisar chacoalhar, vai precisar dar uma rasteira. Foi isso que Ele fez comigo. E meu marido não passou a mão nas minhas feridas. Deus vai levantar alguém para fazer isso da maneira correta. Tem que ter um lugar de acolhimento, sim. Tem que ter um lugar para a gente falar as nossas dores, sim. Mas tem o lugar certo, a pessoa certa dentro do propósito. E Ele vai levantar, como levantou na minha vida. Mas naquele dia que Ele falou isso, Ele jogou na minha cara todas as verdades. Crente, minha filha, você vai para a igreja, você parece que pega todos os demônios lá e você vem para casa com eles. Porque você volta louca. Porque eu voltava da igreja assim, que a palavra hoje foi todinha para você, foi para ele nada, foi para mim que estava lá. Se Deus me levou lá, é porque a palavra era para mim, se não levou ele, porque não era tempo da palavra ser para ele. E você está aqui pensando, fulana tinha que estar aqui. Não, bem, é você mesmo. E aí o que acontece? Muitas vezes, a gente só fala sobre o outro e não vê sobre nós. E ele lascou a verdade. Você é uma ingrata. Você é uma ingrata. Você só reclama. Minha filha, você falava que seria feliz quando tivesse isso, quando tivesse aquilo. Olha a sua volta, gente. Toda a vida eu falava assim, é porque eu vou ser feliz quando tiver uma casa própria, porque, pagar aluguel, blá, blá, blá. É porque eu vou ser feliz quando meu marido ganha mais do que eu, porque eu ganho mais do que ele, e ele isso, blá, blá, blá. Porque eu vou ser feliz quando não sei o quê, quando... Blá, blá. Quando ele falou aquilo, eu olhei. Tudo que eu falava que eu seria feliz quando já tinha acontecido na minha vida. E eu não estava feliz. Então, Satanás vai sempre falar para você que o que você não tem é o que te faria feliz. Aí, quando você chega no ponto de ter o que você lá não tinha, ele vai começar a plantar no seu coração outras coisas que você ainda não tem. E isso, inclusive, ministerialmente. Porque eu ainda não estou em tal lugar, porque eu ainda não conheço tais pessoas, porque eu ainda não estou não sei o quê. A gente precisa sempre lutar com esse espírito de ingratidão e de insatisfação. Porque foi isso que fez Eva pecar. Ela tinha todas as frutas, os frutos de todas as árvores do jardim, exceto uma. Deus não falou assim, você só pode comer de uma, e tem 50 árvores que você não pode comer. Não. Era o quê? Dezenas de árvores que podia comer e uma não. E a insatisfação levou ela a pecar. Então você está olhando para o que você não tem, quando Deus está falando, olha para o que você tem. Porque como vocês mesmas viram, a vida, os seus filhos, o seu marido, o seu emprego, as pessoas que estão à sua volta, valorize isso. E quando meu marido jogou essa verdade, ele falou, estou indo embora de casa, chega. Ele cansou, né, gente? É tristeza, é depressão, é bebê. Ele falou assim, não, o problema só pode ser eu. Acho que eu sou o problema. Então, estou indo embora de casa. Quem sabe, assim você vai ser feliz. Porque eu só reclamava dele. Que meu marido isso, que meu marido aquilo. Porque eu só via as coisas ruins que ele tinha. Eu só via o lado ruim dele. Sendo que era exatamente a pessoa certa que Deus colocou ao meu lado para ser firme. Porque se tivesse colocado um cara mais devagarzinho do meu lado, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria numa cama, tomando um monte de medicamento. E todo mundo, também, né? Olha o que ela passou. Você está entendendo? E os propósitos de Deus nisso? E a glória de Deus nisso? Não ia existir. Então tinha que ser um marido duro, Shrek. Tinha que ser tinha que ser assim. A gente brinca, eu falo, né, Shrek, né? É assim, tinha que ser um homem que, sabe, não tem essa de bababá. Gente, ele perdeu a mãe aos 7 anos de idade, perdeu o pai aos 17 anos. E ele não ficou, vida, Então a gente, sabe, precisa tratar a dor, olhar para a dor, precisa, mas da maneira certa também. E naquele momento, já vou encerrar. Naquele momento que ele falou, estou indo embora de casa.
Rapidamente, gente, porque a primeira pessoa a se manifestar é aquele que está ao seu redor, ó. Ainda mais quando você está fraco espiritualmente. A primeira coisa que eu ouvi foi: deixa ele ir, agora você vai ser feliz. Olha a inversão que Satanás faz. Como é? Você não vai comer desse fruto? Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Mas espera aí, a Bíblia já não tinha feito o homem à imagem e semelhança de Deus? Nós já éramos como Deus, na imagem e semelhança nesse sentido. Você consegue entender? Então Satanás pega um aspecto e inverte, mas na verdade, ela já era como Deus na imagem e semelhança. E aí, você vai ser feliz. E eu pensei, é mesmo, vai embora. Ai, cara chato, tudo tem que ficar mandando onde eu tô, que eu tô fazendo, que não sei o quê. Porque, gente, eu tinha passado por abuso. Eu não gostava de controle. Quando alguém queria me controlar, eu sentia. Por isso que a história de vida importa do passado. Porque muito do que você briga com seu marido hoje, ou que você sente, na verdade é um trauma não resolvido. Enquanto meu marido estava me amando, me protegendo e cuidando de mim, eu achava que aquilo era abuso. Eu achava que aquilo era controle. Quando eu entendi a maneira dele funcionar, saiu aquele sentimento. Poxa, na verdade era um cuidado, mas para mim eu via como uma agressão. E naquele momento o Espírito Santo veio, preste atenção na decisão que você tem que tomar. Há muito tempo eu não ouvia a voz de Deus. E eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração: filha, você vai deixar que a sua família escorra por entre os seus dedos. Foi muito forte. O Espírito Santo falou assim: eu vou te ajudar, levanta aí. Depois sim, ele ajudou e ele me levantou. Mas entenda como primeiro ele colocou: você vai deixar. O que você vai fazer com isso? E naquele momento eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. Só que eu não sabia por onde ir, por onde começar, o que fazer, como arrumar aquele caos que estava a minha vida, meu casamento, tudo na minha vida estava em desordem. Estava tudo bagunçado. Mas eu fiz uma oração de rendição, onde eu falei: então me ajuda, porque eu não sei como. E aí o resto, gente, vocês vêem no YouTube, que tem um monte de ministrações lá, tem meu testemunho dividido por 5 blocos, para você ter uma ideia de tanta coisa que é. Tem os livros, quem puder comprar, vocês vão ver todo o processo. Mas o que eu queria deixar para vocês, que aquela decisão mudou o legado, mudou a minha história. Naquele dia, se fosse para eu morrer, se chegasse o meu tempo, eu ia só deixar tristeza. Mas hoje eu vim falando com meu marido e eu falei assim: olha, eu vou te dizer, claro que eu sei que eu tenho muito mais o que viver, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, Deus tem muitas coisas ainda que falam ao meu coração para eu viver. Mas de verdade, se chegasse o tempo de eu ir hoje, eu ia sentir pelas minhas filhas que vão ficar, né? Porque eu já lá não ia sentir mais nada, mas eu hoje aqui viva sentiria pensando, ela sem mãe e tal, quanto seria difícil. Mas de verdade, eu tenho a consciência de que como esposa, não estou falando de perfeição, tá, gente? Ninguém é perfeito na terra, só Jesus que foi o único perfeito. Mas eu estou dizendo de convicção, eu como esposa, eu como mãe, e eu como filha do Senhor, participante do reino dele, eu entendo que eu já deixei um legado. Que eu já deixei, que eu mudei a minha história com a ajuda do Senhor. Não estou falando, não é mérito meu, embora haja sim uma ação da nossa parte. Eu não conseguiria nada do que Deus me deu, do que eu alcancei, se não fosse a força dele. Mas precisou do meu empenho, da minha perseverança, da minha não desistência. Então, feche seus olhos nesta noite. Eu queria convidar você rapidamente para você pensar sobre qual o legado que você está deixando. O que você precisa mudar? Se Deus falasse como Ele falou para um profeta lá no Velho Testamento, que aquela pessoa morreria em tantos dias, e aquele homem virou para a parede e ele suplicou a Deus que desse mais tempo de vida, e Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida. Se Deus fosse te conceder mais alguns anos de vida, ou mais alguns meses, se porventura fosse o momento de você ir agora e você pedisse a Deus mais essa oportunidade, o que você faria diferente? O que você mudaria? E Deus está falando: filha, a partir de hoje você pode mudar. A partir de hoje você pode se reposicionar. A partir de hoje você pode tomar uma decisão que vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida. Talvez para isso acontecer,
você precise perdoar. Ai, mas perdoar é tão complexo, eu tenho que voltar a falar com a pessoa. Nem sempre. Depende do relacionamento, depende do que Deus tem. Ai, mas eu não estou sentindo de perdoar. Não vai sentir. Perdão é uma decisão. Você decide obedecer e você colhe os princípios que te serão favoráveis por causa da sua obediência. Ah, mas foi tão injusto, Roberta. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Pode ser que eu não saiba o que você passou. Embora eu tenha passado muita coisa e muita coisa eu sinto. Eu posso saber, mas pode ter coisa que você passou que eu não sei mesmo. Mas o Senhor sabe. Ele sabe, porque Ele passou todas as coisas quando Ele veio à terra. Ele foi rejeitado, caluniado, humilhado. Ele foi morto, injustiçado. Foi condenado. E Ele disse o que no final? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Deus está dizendo hoje como um convite mesmo, filha, se livra desse rancor, se livra dessa mágoa, se livra dessa palavra atravessada, talvez até uma palavra que você ouviu essa semana do seu marido, ou hoje, e você está alimentando essa raiva, você está alimentando esse desejo de se separar, você fica muitas vezes dando ouvido a mentiras que Satanás conta. Ah, vocês não combinam, ah, vocês são tão diferentes. Deus atua também no meio dos diferentes. Deus vai unindo as peças e Ele vai fazendo algo e tecendo ali como que uma coxa de retalhos, como só Ele pode fazer. Talvez você, mulher, precise se arrepender. Assim como um dia eu precisei. Enquanto eu tentava contra a minha vida, quando Deus começou o processo de cura, o Espírito Santo falou ao meu coração, filha, a maior ofensa a Deus é você ir contra a sua vida, porque Ele deu a vida dele pela sua. A maior ofensa que você faz contra Deus é você ir contra a sua vida. Se arrependa, talvez você precise se arrepender, e agora é um momento seu. Fala em mente, fala com a tua boca, fala baixinho, como você quiser. É um tempo de você se consertar. É um tempo de você passar como, sabe, uma faxina. Uma faxina na sua vida, na sua história. Talvez você precise pedir perdão de erros que você cometeu, pecados que você não teve coragem de falar com seu pai. E aí você fica ouvindo as mentiras de Satanás com um sentimento de culpa, com um sentimento de acusação, com um sentimento de condenação de que você não é digna. É Deus quem te dignifica. Ele te torna digna pelo que Ele é, não pelo que você é. O que faz você ter o favor e a graça, não é mesmo o que você faz, minha querida. Não é o que você faz, é o que Ele já fez na cruz por você. É isso que te justifica. Talvez você precise reconstruir uma relação com Deus, ou na verdade construir. Porque talvez você esteja dentro da igreja, mas você nunca se relacionou com Deus como um pai. Você se relaciona com Ele mais como uma serva. E sim, também somos servas. Ele é o Senhor da nossa vida. Mas quando a gente fala de Senhor da nossa vida, é Ele quem comanda. E muitas vezes você fala que você é serva, mas entendendo apenas o serviço ministerial. Ah, eu sirvo a Deus na igreja, na porta, nas crianças, eu danço, eu faço isso. Mas Ele não é o Senhor da sua vida de verdade, porque quando é para tomar as decisões, você não para ouvir a voz dEle. Você não para orar. Você não para pedir a opinião dEle. Você não espera a vontade dEle, por mais que demore anos. Você tenta fazer na força do seu braço. Você tenta fazer do seu jeito, aí dá errado, e você culpa a Deus. Aí você fala que Deus não te ama. Aí você fala que tudo para você é mais difícil. Você se vitimiza de novo, quando na verdade você ocasionou essa dor. Talvez você precise se render. Talvez você precise fazer como eu precisei fazer naquele dia. Naquela oração tão simples que eu falei, Senhor, então me ajuda, porque eu não sei como. Foi a oração mais sincera que eu fiz até aquele momento da minha vida. Porque ali eu me rendi. Ali eu entendi que tudo que eu tentei fazer na força do meu braço para que o meu casamento desse certo, para que eu fosse uma mãe melhor do que a minha mãe,
para que eu fosse isso, para que eu fosse aquilo. Tudo tinha ido por água abaixo, tudo tinha dado errado, tudo que eu tentei na força do meu braço, tudo que eu segurei, todas as pessoas que eu tentava ajudar, que eu tentava ser a boazinha, que eu tentava resolver os problemas das pessoas, tudo na força do meu braço. E aquilo me gerou cansaço, esgotamento e problemas físicos. Eu tinha tendinite, bursite, eu tinha vários problemas físicos, porque eu carregava tudo nas minhas costas. Quando Jesus fala, filha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu te aliviarei. Quem disse que é para você carregar o problema da sua família nas costas? Quem disse que é para você fazer todo mundo feliz? Quem disse que é para você resolver o problema de todo mundo? Talvez você precise recomeçar olhando para você. A primeira esfera de cura é você e Deus. A segunda esfera de cura é você e o outro. No seu relacionamento com o outro. Tanto perdoar como pedir perdão. E a terceira esfera de cura é você com você mesma. Quantas vezes talvez você não olha para dentro de você? Você não tem coragem nem de olhar no espelho. Você só olha no espelho para escovar o dente. Você não olha no fundo dos teus olhos. Você não se ama, você não se aceita, você se sabota, você come tudo que vê na frente, você não se cuida. Ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. A sua vida é responsabilidade sua e dela você vai prestar conta. Não só de ações religiosas. Quando Deus fala sobre prestar conta, é sobre tudo. O que você está fazendo com o teu tempo, com a sua saúde, do que você tem enchido a sua mente. O tempo que você poderia estar ouvindo a palavra, lendo a palavra, orando, buscando. Você fica vendo besteira na rede social. Estou falando que não pode ter o tempo do nada. Claro que tem que ter, é saudável também. Mas só isso também não dá. É tempo de conserto. É tempo de ajuste. E essa mensagem ela vai ficar ainda no coração de vocês. É um início. Eu oro para que vocês continuem pedindo ao Senhor, Pai, me refaz. Mas não pense que vai ser fácil. Porque o refazer dói. Senhor, eu apresento diante de Ti as minhas irmãs e até mesmo os meus irmãos que estiveram atentos, ó Deus, a esta palavra nesta noite. Eu oro para que tudo que foi falado, Senhor, seja ministrado em porções para cada um, à medida em que o Senhor, ó Deus, tem determinado. Que o Senhor, ó Deus, vá profundo nas memórias. Traga através de sonhos, através de visões, através de memórias destravadas, lembranças que você nem tinha mais durante essa semana, vai começar a aparecer. E o Espírito Santo vai começar a ministrar a cura, a dor. Talvez ele te leve a lugares de dor, mas não resista. Se entregue à dor por um momento. Se entregue à dor no seu secreto, no quarto fechado, no banheiro fechado, na sala fechada, onde for. Arranje um canto. Separa um tempo para estar adorando, louvando, chorando, se derramando. O que funcionar para você. A maneira como funcionar para você. Só esteja ali. Só esteja ali você e Deus falando, Senhor, quebra o meu orgulho. Porque a maior estrutura que toma conta da gente, com as injustiças que sofremos, com as ofensas que sofremos, é o orgulho. E esse é o primeiro que precisa ser quebrado, porque isso sim nos afasta de Deus. A palavra diz que Deus resiste ao soberbo. Senhor, quebra as nossas estruturas de defesa. Senhor, traz a Tua cura, a Tua paternidade, a revelação do Teu amor. E eu oro, ó Deus, por cura para aquelas mentes perturbadas. Eu oro por libertação. Aquelas mulheres que ouviam vozes sobre suicídio, sobre tirar a sua vida, sobre não ser importante, sobre não ter valor. Aquelas mulheres que se viam de uma maneira distorcida no espelho, que se achavam feia e que você, na verdade, ainda falava isso. Eu sou aquilo. Quantas vezes, mulher, você até deu tapa na sua cara? Quantas vezes você puxou o seu cabelo? Quantas vezes você se arranhou? Quantas vezes você se cortou de tanto ódio de você? Sabe por que esse ódio de você? Porque, na verdade, existem pessoas que te feriram tão profundamente que você não conseguiu expressar essa raiva para essas pessoas. Então, você traz essa raiva para você. E Deus não está falando para você jogar essa raiva na pessoa que fez isso para você, não. Mas Ele está falando para você jogar essa raiva para Ele. Vai lá para a cruz e joga essa raiva para a cruz. Fala com Deus, na sua casa. Chega uma hora
que você precisa colocar isso para fora, minha filha. Para de esconder. Para de falar, ai, desculpa porque eu estou chorando. Ai, desculpa porque eu estou mal. Tem hora que você vai ficar mal, tem hora que você vai chorar. A palavra disse, há tempo de chorar. Vai ter o tempo de prantear, vai ter o tempo de rasgar, vai ter o tempo de Deus te rasgar inteira. Mas vai ter o tempo de costurar. Vai ter o tempo de refazer também. Vai ter o tempo de continuar, de reconstruir. Então, querida, pega um travesseiro lá na sua casa, na hora que você estiver sozinha. Coloca um louvor daqueles e fala, Senhor, tem raiva aqui dentro de mim. Tem raiva de um pai que foi ausente. Tem raiva de uma mãe que foi muito dura, muito rígida. Tem raiva de algum abuso. Tem raiva de alguma situação. Me ajuda a trazer essa raiva para fora. E aí, se der vontade de gritar, você grita, põe a cabeça no travesseiro e grita, morde o travesseiro, rasga, faz o que você quiser, mas coloca essa dor para fora. Porque se você não colocar essa dor para fora, você vai continuar emitindo essa raiva contra você mesma. Senhor, eu oro por libertação. Espíritos atormentadores. Espíritos que ficam trazendo, Senhor, sentenças, você não vale nada. Palavras que as suas mães falaram, palavras que os seus pais falaram. Seja quebrada essas palavras hoje na autoridade de Jesus Cristo. Toda sentença de morte que foi lançada sobre a sua vida desde o seu ventre. Se você também foi uma tentativa de aborto que não deu certo, que essa palavra seja quebrada e desfeita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de depressão. Espírito de depressão que fica rondando a vida de muitas mulheres, com uma tristeza que tem jogado essas mulheres na cama. Em nome de Jesus, caia por terra agora. Tudo aquilo que é de ordem espiritual, tudo aquilo que é de ordem sobrenatural, que vem sobre a sua vida a tal ponto que você não tem força. Às vezes você entendeu tudo que eu falei, mas você fala, Roberta, eu não tenho força. Tudo que é de ordem espiritual, que está além da sua força, Deus está agora desamarrando, Deus está agora desfazendo, Deus está agora quebrando algemas, soltando correntes, desatando pessoas que estavam enterradas em areias movediças. Você queria sair, você tentava sair, mas você não tinha força, era algo mais forte que você. Hoje, você está livre para caminhar, mulher. Deus está tirando mulheres de cavernas. Deus está tirando mulheres de lugares escuros, onde você falava, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Aí você se cobria, enfiava a cabeça no travesseiro. Se você pudesse, você se enfiava embaixo da cama. Deus está falando, sai daí. Sai daí, porque eu estou te tirando deste lugar de morte. Eu estou tirando você desse lugar de apatia. Mas você precisa se posicionar, mulher. Você precisa beber da fonte de água viva. Você precisa encher a sua mente, o seu espírito e a sua alma da fonte de água viva. Você precisa ter contato com a vida. Todo espírito de morte seja cancelado. Morte espiritual. Morte através da boca de muitas mães que vinham matando seus filhos com as palavras. Morte e falência dos negócios, fracassos, mortes de casamento, de relacionamentos, morte espiritual, apatia espiritual, seja quebrado em nome de Jesus. Todo esse mal, todo o poder das trevas que tem prendido esta igreja em alguns aspectos, caia por terra na autoridade daquele que vive, daquele que reina pelo sangue poderoso, precioso de Jesus Cristo. Pai, eu oro para que os corações estejam abertos para receber o teu amor, o amor que cura, o amor que faz cada um entender o seu lugar de filha, de filho, amado, de valor, de respeito. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.